Vamos lá, turma. Quinta-feira, 6 horas da manhã. Na verdade, um pouquinho antes, entrando aí antecipado para nossa live sobre artrose. Sejam bem-vindos, muito bom dia. Vamos hoje conversar sobre um tema que é bem amplo, bem vasto. Marcília aí, Vitor, o pessoal tá acordado, achei que isso aí ia... Tá eu e as muriçoca aqui. Feira de Santana, um frio danado e as muriçoca apanhando quente, meu amigo. Não é mole não. As muriçoca aqui de Feira de Santana não são normal não, viu? O trem é brincadeira não. Vamos chegando, pessoal. Hoje bastante coisa aí pra gente conversar sobre. Alô, Clara, Josi, Marcelão aí. Ó, a galera de manhã cedo. A galera de manhã cedo tá forte, viu? Pessoal, hoje eu atendo Hospital Ortopédico, Hospital São Mateus, na Clínica Medical Service. Ontem a gente operou de manhã no Ortopédico, de tarde no São Mateus. Amanhã de manhã operamos no HTO e de tarde operamos no EMEC. Minha Bruce. Bruce tá com frio danado. Eita, papai. Quem sofre com frio é ele. Alô, Raquel, Yasmin. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos conversando um pouquinho, que aí, quando eu começo a falar, é que vai puxando as perguntas. Então, pessoal, a artrose é um problema que, diferente de algumas coisas, como lesões de ligamento, de menisco, luxações da patela, lesões traumáticas cartilaginosas, diferente disso, que a gente às vezes consegue tratar cirurgicamente e deixar o joelho zerado, o problema resolvido. A artrose é uma coisa que vai demandar da gente um gerenciamento, né, ao longo do tempo, para que o paciente ele tenha uma boa função do joelho, que não sinta dor, porque se você for olhar do ponto de vista, né, do que é que causa a doença e como é que ela evolui, a gente não tem um poder de regredir a artrose, de deixar aquele joelho mecanicamente, estruturalmente novo e reforçado. Por quê? Porque ali pesam fatores genéticos e tendências que são muito fortes, tá certo? A gente sabe que quando um paciente entra numa programação de condicionamento físico regular, ele vai passar por um melhoramento daquelas estruturas no joelho, porque existe um pré-condicionamento desses tecidos para que responda com melhoramento ao estímulo, né, de carga cíclica, ao estímulo de repetição no exercício. Porém, isso não chega a ser o suficiente para que a estrutura ela se torne bem firme e bem nova como era antes. A artrose é como se fosse um processo de envelhecimento acelerado, é como se fosse um processo que leva à fragilização dos tecidos. A estrutura do tecido ela se torna mais desidratada, mais frágil, mais quebradiça, e isso favorece tanto processos inflamatórios que vão gerar tendências de dor, como vai gerar processos também que favorecem falhas estruturais e rupturas, micro-rupturas, e também isso daí vai se associar à dor. Ó, Claudinho aí. Que horas são aí em Portugal, Claudinho? Um abraço, meu amigo. Boas férias. Esse é muito merecedor. Altieres aí já na pergunta. Altieres, muito obrigado pela sua participação. Você que está puxando a turma aí sempre nas perguntas. Acordei agora há pouco sem dor nenhuma no joelho, fiz a mosaicoplastia. Será que é o sinal que a cartilagem está regenerando bem? E sempre que a gente está melhorando da dor, isso é um bom sinal, Thieres. Parabéns, tem muita paciência, fé em Deus. Você não passou por um procedimento simples, nem por um procedimento, né, muito focal e tudo. É um procedimento mais amplo
Então, esse tipo de coisa exige um pouquinho de paciência, né? E de dedicação para que a coisa se resolva. Alô, Fernando, Alan, Daniel, sejam bem-vindos, pessoal. Hoje a live da manhã aí, pessoal acordando cedo e dando uma passadinha aí para conferir. Então, voltando para a nossa parte técnica, a artrose vai demandar isso, tá bom, pessoal? Um gerenciamento, não vai ser uma coisa que a gente vai ter uma pílula mágica ou um tratamento por condicionamento físico focal e vai se resolver. A gente sabe que é muito importante o controle de peso do corpo pelas variáveis que atuam vetorialmente no joelho, elas acabam multiplicando o peso do corpo e você, quando perde peso, você tem um benefício multiplicado também. Então vale muito a pena. E os próprios mecanismos que atuam em relação à dor tem uma parte que é relacionada a nervos que são mecanorreceptores de pressão. Então, quando você alivia a pressão no joelho, esses nervos eles param de incomodar, ou pelo menos eles se aliviam mais, tá certo? Então, isso é importante. Mas existem diversas outras coisas. E essas coisas incluem, né, o uso do que a gente chama de nutracêuticos ou que a gente chama de suplementos articulares e tal, que alguns deles são compostos da própria cartilagem, atuam como nutridores, como peptídeo de glicosamina, de condroitina, o próprio colágeno. De 2 anos para cá, o pessoal começou a oferecer via oral também ácido hialurônico. E esses componentes são nutridores. Esses componentes, a gente tem estudos em média de uso durante 6 meses, né, demonstrando não só um efeito preventivo, né, nutridor, mas um efeito também de atuação no sistema imune, né, para minimizar a degradação. A nossa tentativa sempre é de tentar minimizar a degradação. E outros tipos de extratos, né, como metilsulfonilmetano, né, como extrato saponificado de soja e abacate, que é o P-acicledina, uma medicação francesa, a gente não tem genérico dela. Outros extratos como Arpagophyton procumbens, como a curcumina longa, que tem uma atuação anti-inflamatória e consequentemente analgésica, mas também atuam, né, modulando o estímulo de renovação de tecidos e um estímulo benéfico nessa articulação. O Luizinho aí, bom dia, Luizinho. Meu pai tem um desgaste entre o fêmur e a pelve. Pois é, Luizinho, essa articulação a gente chama de coxo femoral ou quadril. Acho que depois de joelho e coluna lombar, o quadril talvez seja aí onde mais frequentemente a gente tem processos de desgaste relacionado à artrose. Que pode ser uma artrose idiopática, que a gente chama, que é porque ela tem uma tendência de desgaste meio que genética por si só. Às vezes pode vir por conta de traumas, né, ou de esforços ao longo da vida que acabaram estressando aquela cartilagem, aquela articulação, ou por problemas como necrose na cabeça do fêmur ou malformações desde a infância, né, problemas relacionados à formação estrutural anatômica do quadril, que são bastante frequentes na questão da ortopedia pediátrica. Então, isso daí pode ter sido algo que fomentou ou não. Mas, em linhas gerais, tanto os casos de artrose de joelho, ou de coluna lombar, ou de quadril, vão seguir a mesma métrica de tratamento. Então, tudo que eu falar para um, vale para o outro, tá certo? É claro que tem algumas coisas que tem estudos mais focados. Por exemplo, quando a gente fala do Arpagophyton, da curcumina, a gente tem estudos para joelho, tem estudos para coluna, não tem assim estudos mais relevantes para quadril, mas a gente sabe que se funciona bem para artrose de quadril de joelho, vai funcionar ali também para a artrose de quadril, tá certo? Acaba que a maioria das coisas que surge de estudo para artrose surge em joelho, porque disparadamente é o sítio de maior frequência, né, que a gente tem
é de joelho. Então fica mais fácil surgir levantar estudo de qualidade que seja na área de joelho. Mas aí a gente acaba fazendo o que a gente chama de extrapolação do conhecimento, né? De aplicar aquilo para outras áreas com potencial de um resultado aí similar. Então, Altieres aqui, ó. Mesmo eu acordei agora há pouco, não joguei o peso na perna operada para não ter problema mais tarde, assim que tiver sentado, mexer a perna. Isso aí. Luizinho tem que fazer uma ortoplastia. Olha só, a gente chama de artroplastia. Artro é um prenome aí relativo à articulação. E plastia seria aí a substituição da articulação. A gente troca, né, basicamente a articulação natural por uma articulação metálica, tá certo? Hoje em dia, deixa eu ver, Luizinho, a gente tem evoluído bastante em termos de materiais, de qualidade de materiais no quadril, né? O quadril, ao contrário do joelho, muitas vezes tem uma necessidade mais vibrante aí de substituição por prótese, porque o joelho, muitas vezes no cenário de artrose, ele está muito relacionado à dor, né? Inchaço e tudo. Mas quando se trata de artrose no quadril, muitas vezes a gente tem uma associação ampla com a limitação do próprio movimento. Então, a artroplastia no quadril ela vai ter esse benefício adicional, né? Ou essa importância aí um tanto mais relevante para devolver a questão da mobilidade. E a artroplastia evoluiu bastante. No que tange a questão de quadril, a gente tem materiais hoje super avançados, que são alguns tipos de cerâmica, que a gente não usa ainda para joelho, tá certo? A gente usa no joelho ainda 100% dos casos, a gente vai usar próteses metálicas, né? Com uma interposição entre a parte do tíbia e do fêmur de um polietileno, que é uma espécie de plástico, que também avançou muito nos últimos anos, né, para um tipo de plástico crosslink trançado, que vai dar maior resistência a desgaste. Porque até então, alguns pacientes têm artrose ali moderada, avançada, né, e tem uma idade muito precoce, acaba que eles não se beneficiam da artroplastia por conta de que a previsão de desgaste ela é muito mais previsível. E quando essa prótese ela se desgasta, a tendência é que os sintomas voltem a acontecer muito parecido como era antes. Então, a gente precisa revisar essa prótese, ou seja, substituí-la. E quando a gente vai substituir, não é o mesmo tipo de prótese, que é só uma capinha ali substituindo a cartilagem. Na verdade, a gente precisa de próteses mais robustas, com hastes, né, intraósseas, que não vão entregar uma perspectiva de resultado tão bom quanto a primeira prótese e que vão ser cirurgias mais longas e mais delicadas, mais complexas, mais exigentes, que tem aí, né, paralelo com isso, aumentados alguns riscos de possíveis complicações relacionadas à cirurgia e relacionados a não só a mecânica articular, né, a questão articular, como ao corpo como um todo. Até porque a gente vai estar trabalhando com uma clientela que provavelmente vai ser mais velha, né? E aí vai surgindo com o tempo, com a idade, algumas alterações no corpo que são coisas que vão fragilizar a pessoa, né? Com problemas de pressão alta, diabetes e problemas cardíacos, e isso torna muito delicado. Deixa eu ver aqui sua pergunta. Hoje bastante gente aí, o pessoal está acordando para ir cuidar da vida, né? Tocar o trabalho, e está dando uma passadinha aí na live para deixar seu alô. Então aqui, você sabe onde consegue marcar pelo SUS? Meu pai tinha muita dor, não consegue fazer caminhadas longas, não consegue fazer nem abdução lateral, tem muita dificuldade, fomos na Ananaí em Salvador, mas não faz. Eu acredito que artroplastia de quadril você vai conseguir fazer no Hospital Santa Isabel, mas isso está muito relacionado a um financiamento pela Prefeitura de Salvador. Então, talvez só pacientes que tenham o cartão SUS de Salvador ou que seja de algum município cuja prefeitura tem algum relacionamento mais amplo com a Prefeitura de Salvador.
E no estado como um todo, a referência é o Hospital Manuel Vitorino, que fica também já próximo ao Hospital Santa Isabel, e lá é a referência do SUS para esse tipo de procedimento. Então você tem que tentar conseguir informações para poder matricular ele lá e poder fazer a cirurgia. Acredito que no Irmanduz também deve haver uma cota cirúrgica, talvez muito mais discreta do que o Manuel Vitorino, mas eu acho que essas são as opções atuais para você, tá certo? Como eu estou fora de Salvador, eu estou aqui em Feira tem 3 anos e pouco, eu não tenho alguma coisa tão atualizada para dar detalhe, mas eu acho que te dá uma luz aí para você poder procurar maiores detalhes. Tá joia? Mas mesmo se você fizer lá, tenta fazer, né, um procedimento por lá e fazer um acompanhamento fisioterapêutico aqui, né, particular e tudo, de qualidade para poder... isso é muito importante, né, para você ter um resultado melhor com ele. E também, assim, muitas vezes a gente tem na cabeça que os procedimentos são extremamente caros e tudo. Eu vejo uma tendência nos pacientes de sempre estar achando que o procedimento vai ser muito mais caro do que o que acaba realmente sendo. Então, igual hoje as pessoas às vezes conseguem se organizar e comprar uma moto, né? Comprar um celular chique e tudo, às vezes uma cirurgia também a pessoa pode se programar e fazer de uma maneira mais cômoda, no hospital que eu vou oferecer uma hotelaria mais confortável, né? Usando implantes importados também, que de repente estão aí com custo-benefício melhor, né? Porque a gente sabe que quando a gente trabalha com ortopedia, sempre a questão particular é delicada, porque a gente usa implantes. Implantes são coisas caras, porque não é só o preço do material em si, é todo o financiamento da tecnologia, das empresas que estão envolvidas naquilo ali, e a gente sabe que os implantes importados, eles são muito mais eficientes. Mas, como a todo tempo vai se lançando coisa em tecnologia, a gente sabe que as coisas que estão na ponta, elas são bem caras, mas tem coisas que vêm um pouquinho depois, que são muito boas também e que já barateiam bastante, tá certo? Então, acho que vale a pena você passar uma consulta particular aqui em feira com ele e fazer pelo menos um orçamento, tá certo? Então vamos aqui mais uma pergunta. Um atrás do meu joelho esquerdo, fiz uma cirurgia de artroscopia do menisco e cisto sinovial. O médico fez aquela microperfuração na cartilagem, mas depois de 1 ano veio a dar problema no mesmo joelho. Olha só. A microperfuração, ela é um estímulo para a cartilagem. Quando você faz microperfuração, você regulariza fragmentos de cartilagem solta, cartilagem que está... formando às vezes flaps, que são coisas que ficam provocando líquido no joelho e dor. E quando você microperfura, você vai criar canais ali no osso para que venham células de estímulo e um certo sangramento ali para formar um coágulo e que aquilo se converta numa fibrocartilagem de substituição. É igual você falou, você demorou 1 ano aí, depois as coisas voltaram a incomodar. A microfratura, ela tem uma expectativa de bom resultado no curto prazo muito boa, mas no longo prazo, realmente, uma boa parte dos pacientes, eles podem voltar a ter sintomas ou voltar a ter o desgaste, porque não é o procedimento ideal. O que acontece? A cartilagem, ela não só é uma manta uniforme de células, de condrócitos e de matriz uniforme. Ela tem várias camadas, tá certo? Nas quais cada camada tem uma característica de elasticidade, de resistência, de celularidade, de matriz, de calcificação, de permeabilidade. Cada camada dessa tem uma característica muito distinta da outra. E essas camadas, elas interagem entre si de forma com que essa cartilagem ela funcione como um sistema, né? Como um sistema muito bem organizado e muito eficiente para amortecer, tá bom? Para fomentar deslizamento sem atrito, tá certo? Para meio que também gerenciar o metabolismo ali da articulação, o funcionamento biológico da articulação. E quando você tem uma lesão, o corpo cicatriza de uma forma que ele não gera essas camadas diferenciadas novamente. O corpo acaba fazendo uma fibrocartilagem toda por uma.
E essa cartilagem toda por uma, ela não tem a mesma eficiência, né, em termos de absorção, de choque, de impacto, de contato. Ela não tem o mesmo coeficiente de atrito, né, para deslizamento eficiente. Ela não tem a mesma composição celular para mediar os processos biológicos, né, de homeostase, ou seja, de equilíbrio do funcionamento da articulação. Então, é um processo que cicatriza e de uma maneira bem lenta, porque essas células elas são um metabolismo bem devagarinho e que não consegue ser tão eficiente se sustentar, tá certo? Então, geralmente, cartilagem perdida é uma cartilagem que não volta. Até a gente avançou nos últimos anos para a quarta geração de membranas, scaffolds, de implantes para substituição de cartilagem, mas também a gente não consegue devolver essas camadas tão bem organizadas e tão inteligentes quanto o próprio corpo, a natureza faz, tá certo? Então, sempre os procedimentos de cartilagem, igual eu te falei, né? Você tinha comentado comigo antes isso daí, são procedimentos que eles não devolvem ali aquele 100%, aquele ideal. São coisas que vão ali para amenizar, tá certo? Para tentar melhorar. Então, é dessa maneira. Aí, Luan, gratidão por compartilhar esse conhecimento. Valeu, Luan. Alô, Oval, Edvane, Nai. Pessoal, hoje acordando, todo mundo dando uma passadinha aqui. Todo mundo, claro, já na sua correria aí para ir trabalhar, para estudar. Mas prestigiando aí, dando um pulinho. Hoje muita gente passando por aqui. Rafael, Helena, Jandson. Luizinho, eu passei pelo doutor. Aqui, Luizinho, a gente não fala nome de ninguém. Nem para bom, nem para ruim, porque principalmente para evitar qualquer indelicadeza, tá certo? Ou exposição. Ele comentou do Hospital Manuel Vitorino, é isso mesmo. Então o mesmo comentário que ele fez foi o que eu fiz, não é isso? Manuel Vitorino. Ô Vitor, eu agradeço a live, meu ortopedista, valeu então. Então, mesmo depois de recuperar da mosaicoplastia, como trabalho em pé, posso voltar a trabalhar normalmente sem problema? Pode sim. Depois de um procedimento de cartilagem, você pode voltar a trabalhar, tá bom? Mas a gente não tem como prever muito bem qual vai ser sua capacidade esportiva, né? Para atividades mais amplas, assim, exercício com impacto, com repetição, exercícios coletivos, né? Então, a gente não tem como prever tanto. Talvez, se você não fizer questão, né, de exercício de impacto, exercícios mais a gente chama exercícios mais agressivos, você deve fazer exercícios mais controlados, né? Como aeróbico, como bicicleta, que não tem impacto, treinamento de musculação, que é um treinamento personalizado, muito bem controlado, tá certo? De progressão de força. E com isso, a sua tendência ou a sua chance, risco de ficar fazendo agudização de dor, de estar fazendo crise de dor, de inchaço, isso diminui bastante, tá joia? Se você quiser tentar fazer luta, futebol, essas coisas que envolvem muita torção no joelho, muito impacto, contato, aterrissagem e tudo, você pode tentar, desde que você pré-condicione, né, com musculação, com bicicleta e tudo, o seu joelho muito bem, e fazendo isso aos poucos e observando como é que responde. Se você ir tolerando bem, você vai mantendo seu acompanhamento com o ortopedista e vendo se é possível continuar naquilo. Não é uma garantia, é pouco provável que você consiga ficar bem lisinho ali, tudo sem estar tendo de vez em quando uma disfunção, mas pode ser avaliado como é que seu joelho vai evoluindo em termos de desgaste, em termos de função, dor, ao longo do tempo, e aí a gente vai avaliando a possibilidade de você continuar nisso ou não, tá bom? Mas se você não fizer questão, você vai ter seu joelho com muito mais proteção, com muito mais estímulo controlado, fazendo academia e bicicleta, tá ok? Olá, Débora. Olá, Dai Santos. Então, pessoal, todo ano sempre as empresas vão lançando para a gente novos ácidos hialurônicos. Sobre ácido hialurônico, a gente tem de novidade, né? Ultimamente tem sido realmente ajustes moleculares
para aumentar a durabilidade desse ácido na articulação. Porque o que acontece? Apesar de que a proposta formal do ácido hialurônico é algum benefício analgésico, tá certo? É de diminuir o atrito, de criar um ambiente ali mais saudável, tá certo? Na articulação. É de nutrir essa articulação para fomentar justo o reparo nesses lugares onde tem erosões, fissuras da cartilagem. A gente tem que o ácido hialurônico, o principal motivo dele seria muito mais preventivo e não tanto uma promessa analgésica, tá bom? Mas na prática, quando a gente faz bastante, eu faço dezenas de infiltrações de ácido hialurônico toda semana, você tem uma observação de que as pessoas realmente, a maioria delas refere a uma melhora da dor. Algumas isso ocorre de maneira mais transitória, tá certo? Ou outras mais duradoura. Mas em média, tem pessoas que parecem um relógio. Geralmente quando dá perto de 6 meses ou perto de 1 ano, elas informam que tinham tido uma melhora sensível do desconforto e melhora da função, mas esse desconforto retornou. E aí, geralmente elas querem e gostam de fazer novamente. Não é uma medicação que vicia, não é uma medicação que gera... Não é nem sequer uma medicação, é um suplemento, né? Que gera dependência, nada disso, mas quem faz e gosta pode ficar repetindo. E até independente, igual eu falei, de efeito analgésico e tudo, ela tem um efeito preventivo que eu acho que todo mundo tem artrose deveria fazer. Se você me perguntar sobre complicação, você pega aí, eu tenho 3 anos e meio aqui em feira, né, infiltrando dezenas e dezenas de ampolas de ácido hialurônico todo mês, eu nunca tive uma complicação como infecção, como, sei lá, alguma reação alérgica mais grave, algo do tipo, né? E a dor para fazer o procedimento é muito discreta. Todo mundo fala, eu achei que ia ser pior, o pessoal falava isso, falava aquilo. É claro que nem todo médico infiltra da mesma maneira, tem gente que faz muita manipulação na articulação para anestesiar, usa agulha grossa, enfim. Eu uso agulha fina e já faço uma passagem muito simples, muito delicada do ácido na região superolateral do joelho, e isso tem sido uma coisa que não tem gerado desconforto. Algumas pessoas é uma porção pequena, mas é relevante, não é desprezível a frequência que isso ocorre. Às vezes ali nos primeiros dias pode sentir uma sensação de pressão no joelho, né? Ou uma sensação, né, que isso influencia ali a sensação de firmeza, ou um certo desconforto, né, no trajeto da agulha. Então algumas pessoas, são poucas, mas pode sentir esse tipo de coisa. Mas fora isso, é uma coisa que me deixa muito tranquilo para estar usando o ácido hialurônico. E ultimamente a gente tem ganhado muito espaço, né? No sentido de que essas moléculas estão sendo melhoradas para aumentar a durabilidade, né? Então, uma coisa boa seria isso, né? Em vez de você estar infiltrando ali a cada 6 meses, 1 ano, de repente, você passar a infiltrar de tempos mais prolongados. Essas mudanças na molécula têm tornado os pesos moleculares do ácido hialurônico maiores, para que o corpo tenha dificuldade de absorver ele dali. Como ele é um elemento natural, não é igual um óleo de motor que você coloca e fica velho, viscoso, e você precisa trocar de 6 meses. Não, o corpo ele interpreta como natural e vai absorvendo ele aos poucos. Então, por isso que a gente vai repondo aquele ácido hialurônico. E aí, se você tem algo de peso molecular que o corpo tem dificuldade de absorver, você vai ter uma tendência de que aquele efeito seja mais duradouro. E também tem sido feito também estudos para tentar adicionar outras coisas, né, junto com o ácido hialurônico, que possam fomentar aí uma analgesia, um efeito, né, biológico de melhoramento na articulação. Hoje a gente tem, por exemplo, o sorbitol, que vem adicionado com ácido hialurônico na marca Lucinol VA, que talvez seja o que eu mais uso hoje, é um ácido suíço, e ele tem uma característica de combater radicais livres na articulação, então fomentando também não só o melhoramento do ambiente articular, como também ajudando com a analgesia, tá certo? Mas fora isso,
A gente sabe que, igual eu falei no início, a artrose é um processo de fragilização, de desestruturação dos componentes articulares. E quando eu falo os componentes, são não só a cartilagem em si, mas os tendões, tá certo? A parte de ligamentos, meniscos, né? A própria sinóvia, tudo vai se tornando mais frágil, mais quebradiço, mais desidratado, com tendência inflamatória, por conseguinte, tendência álgica, ou seja, de dor, como um todo. A artrose não é um processo ali focal. A gente sabe que tem pessoas que desenvolvem uma artrose muito voltada para a femoropatela na patela, outras muito na parte interna, que a gente chama de medial, outros na parte mais externa, que a gente chama de lateral. Isso tem influência muitas vezes do alinhamento do joelho, né, da questão de carga, histórico traumático, outras coisas, né? Mas, de uma maneira geral, é um processo mais generalizado na articulação, tá bom? Pode ser generalizado no corpo, mas em geral é generalizado na articulação. Em geral tem uma tendência de ocorrer nos dois joelhos, quando não é por causa de um acidente focal em um dos joelhos. E não necessariamente a pessoa tem outras articulações. Se a pessoa tiver em outras articulações, dependendo do aspecto radiológico, radiográfico daquela artrose, a gente precisa investigar, pessoal, se existe uma causa reumatológica que está provocando a artrose. Por quê? Porque quando a pessoa tem um problema reumatológico, existem medicações chamadas imunobiológicas, né, imunomoduladoras, né, imunossupressoras, que conseguem frear o avanço daquela artrose. Quando a gente tem uma artrose, que a gente chama de idiopática, ou seja, que acontece geneticamente, ou tempo que tem, ou foi após algum traumatismo, alguma coisa, a gente não tem medicações com um potencial mais amplo e tudo de frear aquele processo, tá certo? A gente vai gerenciando ele, né, fazendo contenções da maneira que dá para ser feita, estímulos da maneira que dá para ser feita. Quando a gente tem causa reumatológica, não. Causa reumatológica tem medicações que têm muita eficiência. Geralmente são medicações delicadas, difíceis, que têm efeito colateral, que têm riscos, mas que elas conseguem frear a coisa, tá certo? A atividade artrósica, inflamatória. Porque geralmente as condições reumatológicas, elas acabam podendo levar a destruições articulares a níveis muito avançados, de maneira muito precoce. Então, pacientes com artrose mais jovem, né, dependendo do padrão que essa artrose vai se instalando, né, e se tem dores em outras articulações, outro tipo de coisa, tem que investigar a causa reumatológica. Aí eu vou dar exemplo para vocês: artrite reumatoide, gota, lúpus, todas essas coisas exigem, né, co-acompanhamento aí com reumatologista e muito provavelmente o uso de medicações que não são essas medicações tradicionais para desgaste, tá certo? Pessoal, quem tiver pergunta, pode fazer, tá certo? A live é para esclarecer vocês, não tenha vergonha, toda pergunta ela é importante, tá certo? E eu vou responder. Mesmo que pareça boba, simples, né? Pergunte da maneira como isso vem na sua cabeça, porque o que você provavelmente me perguntar agora, eu já fui perguntado antes. E aí eu vou conseguir provavelmente esclarecer o que você quer. Alô, Gomes Nengo, bom dia. Laira, bom dia. Então a turma aí de manhã cedo, dando um passeiozinho na live. Hoje, nossa live vai também, pessoal, para 45 minutos, porque igual eu falei, hoje é um dia que eu vou atender em 3 clínicas, tá certo? Então já eu tô saindo. E amanhã tá operando a HTO, EMEC, que ontem a gente operou Hospital Ortopédico e São Mateus. Então tem bastante trabalho aí, mas a gente vai encaixando aqui no horário que dá, do jeito que dá, para estar perto de vocês, gerando conhecimento e tirando dúvida. Então vamos lá. A suplementação de ácido hialurônico e colágeno auxiliam também no tratamento. Perfeito. O ácido hialurônico, igual eu falei, talvez seja um dos mais recentes suplementos que o mercado lançou, tá certo? Ainda tem muita coisa em estudo, saindo e tudo, para otimizar a informação sobre o quanto ele pode ser eficiente e
qual a melhor combinação dele, com o que e tudo. Então essas informações devem estar saindo aí nos próximos 2 anos, mais coisa, né? E aí isso vai ser bom pra gente. Mas enquanto isso, ele já está bem indicado como mais um suplemento. O colágeno também, que foi motivo de muita polêmica ao longo do tempo, se funciona, se não funciona. Hoje a gente tem consagrado que funciona assim. Não é grande coisa, não faz milagre, tá certo? Mas soma. O colágeno tipo 2, que é o componente da cartilagem. Existem dezenas de tipos de colágeno e o tipo 2 é o que é o mais importante do ponto de vista cartilaginoso. Então, aqui o que é que causa artrose? Tem cura? Foi mais ou menos as primeiras coisas que eu falei aí hoje. A artrose ela não tem cura. Cura seria o quê? Aquele joelho artrósico, ou seja, que está com desgaste, fragilização, desidratação, né? Alterações estruturais degenerativas nos tendões, na cartilagem, ligamento, né? Na sinóvia, tudo. Ele ficar todo novinho, 0 km, igual de um adolescente. A gente não consegue isso, certo? Pelo menos até o momento. E acho que por um grande tempo a gente não vai conseguir de fato, porque no dia que a gente conseguir isso, a gente está perto de descobrir a imortalidade. E aí existe toda a questão mais preocupante, né, do prolongamento da vida e do rejuvenescimento. Hoje o povo tem muita técnica para rejuvenescimento da aparência, mas de rejuvenescimento a nível celular e tecidual mesmo, né? A gente não tem quase nada. A gente tem um pouquinho mais de compreensão dos processos oxidativos, mitocondriais e tudo, né, que tem grande influência no envelhecimento. Mas saber como ocorre, por que ocorre o envelhecimento, ainda está muito longe de ser algo que também vai nos fazer saber como frear esse processo ou até retroceder esse processo. E eu acredito que para a natureza humana e tudo, essa coisa de rejuvenescimento, a nível celular e tudo, prolongamento da vida, ou enfim, isso daí é uma coisa que dá um livro, dá um filme aí sobre a concepção ética e sei lá o que é que pode acontecer no futuro se a gente adquirir essa capacidade, né? Eu acho que realmente o ser humano, a humanidade precisa ir se renovando, né? A gente tem filhos, esses filhos vão crescer e a gente tem que dar espaço para quem está chegando, né? Então, quando se descobrirem alguma coisa relacionada a isso de rejuvenescer articulações artrósicas, o pessoal está muito perto de descobrir a imortalidade. E igual eu falei, eu acho que isso daí está muito, muito longe, muito distante de acontecer. Alô, Jaqueline, Basílio, Girlane, Ana, Léo, Vinícius, Monique, Cristiane. O povo começou a chegar, o povo tá acordando, viu? Já passou muita gente aqui, hoje o pessoal não sustenta tanto tempo na live, faz só perguntinha e vai se ajeitar, né? Tomar café, tomar banho, escovar os dentes e procurar o trabalho ou o estudo, porque não tá fácil para ninguém, pessoal. Tá fácil para alguém aí. Olha lá, Jaqueline, a condropatia pode evoluir para artrose? Essa é uma pergunta muito interessante. Essa é uma pergunta que muito frequentemente eu recebo no consultório. Porque igual eu falei na live de ontem à noite, que é sobre patela, muita gente tem condropatia patelar. Muita gente me procura por condropatia patelar. E as pessoas sempre se preocupam. Isso daí pode agravar, pode evoluir. Então, assim, uma condropatia patelar, né? Ou até uma condropatia focal no côndilo, ela pode evoluir para uma artrose. Quer dizer que vai evoluir? Não, certo? São coisas diferentes. Então, após uma torção, uma contusão, uma ruptura de ligamento, né? Ou por uma questão de esforço e tudo, a pessoa pode desenvolver uma condropatia ali focal, tá certo? Quando você tem uma condropatia, onde você tem erosões, fissuras, ranhuras, aquilo gera uma desestruturação. Igual eu falei, a cartilagem ela não é uma coisa uniforme, ela tem várias camadas, cada camada com uma característica celular, de matriz, de permeabilidade, de resistência, de elasticidade, tudo bem diversificada. E essa diversificação ela é importante
para a qualidade de resistência e funcionamento dessa cartilagem. Então, se você perde isso, automaticamente você tem uma tendência, né? Toda a questão de desgaste, ela gera uma tendência de ampliação do desgaste. Quer dizer que vai evoluir? Não. Sabe se a velocidade vai evoluir? Não. Sabe se vai aquilo generalizar? Não. Mas, o que eu observo? Se a pessoa tem uma condropatia de maneira isolada ali, você sabe que aquilo dali tem uma tendência grande de ficar isolado. E por mais que possa ou não ali evoluir numa velocidade maior ou menor, é só uma condropatia. Já se você começa a perceber que associado àquela condropatia começa aparecendo degeneração de menisco, né, com fragilização, desidratação, desestruturação do tecido, microfissuras, tendinopatias, tendinites, sinovite, que é a inflamação da membrana que reveste o joelho, você acaba percebendo que aquilo dali, na verdade, não é só uma condropatia. Aquilo dali já é um estado pré-artrósico, um estágio inicial de artrose. A gente sabe que os estágios iniciais de artrose, eles perduram ali, ó, meio que naquela mesma situação, por anos e anos, às vezes 10, 15, 20 anos. E lá na frente, que geralmente ele tem uma inflexão, e aí você tem, de repente, uma aceleração do desgaste, novamente uma certa frenagem e tudo. E aí vai ocorrendo esse tipo de tendência. Mas os tratamentos, né, tanto de condropatia isolada quanto de artrose, eles vão ter muita coisa em comum. É importante já trabalhar com a prevenção, usando os extratos, os suplementos, né, a proteção antiatritante, nutritiva na articulação e o condicionamento físico, né, que é o estímulo mecânico. Os tecidos musculoesqueléticos, eles têm um condicionamento, pré-condicionamento genético para responder ao estímulo mecânico, né? Controlado de uma maneira boa, uma maneira que estimule a adaptação para o exercício e com isso, essa adaptação ela acaba sendo um melhoramento daquele tecido para se tornar mais resistente, mais elástico, mais hidratado, menos atritante, esse tipo de coisa. Então, fórmula, né? Na verdade, assim, tem coisa que é por fórmula, tem coisa que é de farmácia. Então, se você pegar, por exemplo, MSM, você já tem de farmácia. Se você pegar cúrcuma longa, você já tem de farmácia. Do ano passado para cá surgiu. Inclusive, já está vindo até algumas associações. O MSM que surgiu hoje já está mais barateado em relação ao ano passado. Arpagophyton procumber você tem. Boswellia serratia você não tem em farmácia. Então, você tem o colágeno, ácido hialurônico, né? Codroitina, glicosamina, você tem de farmácia. Extrato saponificado de soja e abacate, você tem de farmácia, não tem manipulado. Então, se tem coisa que tem manipulado, tem coisa que não tem. Tem coisa que é de farmácia, tem coisa que tem nos dois. E, às vezes, eu sempre que tem de manipulado, eu prefiro, porque eu gosto de fazer minhas associações na posologia que eu quero, e fica mais cômodo, né? Passando aquela sensação de estar na farmácia ali comprando um monte de remédio, enquanto que na verdade você manda manipular um conjunto de coisas e aquilo ali fica numa tomada simplificada uma vez ao dia, certo? Então geralmente de manhã você vai ali, toma suas cápsulas, o seu sachê, e aquilo já leva um conjunto de coisas. E fica mais em conta também. Antes tinha muito estigma de que a manipulação era cara e tudo, mas hoje em dia a gente consegue. É claro que a depender do nível, do tanto de compostos que você coloca ali, aquilo pode ficar mais caro ou mais barato. Aquelas fórmulas enormes e tudo, com certeza vão ficar mais custuosas, tá certo, pessoal? Alô, Agatha. Alô, Zé Carlos. Alô, Brena. Pessoal aí já acordando para tocar os trabalhos. Como as infiltrações atuam nesse caso, né? Então, assim, as infiltrações, né? A gente tem de ácido hialurônico, ela vai atuar sendo um fator nutritivo, lubrificante, antiatritante, tá bom? Servindo como um elemento de estímulo ao reparo, de estímulo ao controle de dor, criando um ambiente melhor ali. Igual eu falei, a gente está tendo ácido hialurônico que tem maior durabilidade, né? Isso tem se melhorado. A gente está tendo ácido hialurônico composto com outras substâncias, como sorbitol, que atua em radical livre, e isso tem melhorado também. Mas a gente tem infiltração com corticoide, e corticoide é uma medicação forte, é uma medicação que tem efeito colateral. Porém, a gente tem um corticoide chamado triancinolona, que ele tem uma ação muito mais articular dentro da cápsula da articulação e muito menos fora do corpo.
e que é um corticoide que dura mais também, então pode ser feito. Hoje a gente teria uma recomendação de regra geral de que a pessoa pode e deve utilizar uma ampola de triancinolona interarticular, por exemplo, ali 1, 2 ou no máximo 3 vezes ao longo de toda a vida. Então, isso atuaria como um processo anti-inflamatório analgésico bem eficiente, tá certo? Que compõe o tratamento. Mas infiltrações recorrentes de corticoide geral, né? Elas são muito prejudiciais e danosas ao organismo e também à articulação, porque assim, você tem processos inflamatórios que geram dor, que geram desgaste e disfunção, tá bom? Mas você tem processo de reparação de tecido. E esses processos de reparação, de renovação de tecido, eles têm uma via, um tronco, alguma coisa em comum com processos inflamatórios que geram dor e disfunção. Então, se você tem usa muito anti-inflamatório, né, muito corticoide, você não só vai ter a influência nos processos que geram dor e disfunção, mas vai ter influência nos processos de renovação de tecidos. Então você vai acabar inibindo o seu próprio joelho a estar renovando o tecido, melhorando o tecido, né? Reparando o tecido ao longo do tempo. Então vai ficar uma articulação meio inerte ali, que com o tempo está se desgastando, né? E não está tendo capacidade de se reestruturar. E mais recentemente também a gente tem tido as infiltrações, né, com aspirado de gordura, que também vai ser uma coisa antiatritante, né, também como ácido hialurônico, criando um ambiente mais saudável, menos estressante para esses condrócitos, essas células articulares, com uma tendência mais duradoura. Tá bom? E células-tronco, que seriam células com potencial de se diferenciar em células de cartilagem e aí de repente cicatrizar e preencher essas falhas na cartilagem. Porém, são procedimentos, né? São coisas que, do ponto de vista teórico, são muito boas, muito bonitas, mas a gente sabe que uma célula com potencial de diferenciação, ela precisa de um fator genético, né, químico, de estímulo para que ela se diferencie, certo? Não é porque uma coisa tem potencial de diferenciar que você joga lá dentro da articulação e ela vai diferenciar, ela precisa de uma comunicação para isso. Então isso é um pouco delicado, isso é uma coisa que ainda vai avançar nos próximos anos, é uma coisa muito desafiadora, tá certo? Essas coisas são a nível molecular, essas sinalizações e tudo. Mas é bom que a coisa já vem iniciando a ser feita, né? Ainda não tem uma facilidade para a liberação desse tipo de coisa, porque não tem obrigatoriedade pela Anvisa, mas a gente tem avançado muito nisso, tá certo? Eu acho que de estudo mais importante foi um estudo que eu vi até foi apresentado no último Congresso Europeu no ano passado, foi um grupo da Holanda, onde mostrou que quando a gente faz sutura de menisco, né, e a gente utiliza ali um biológico ao redor daquela sutura, a gente vai ter uma taxa de 20% de melhora na taxa de cicatrização. Igual eu comentei na live de anteontem sobre menisco aqui, quando a gente faz uma sutura com a tentativa de preservar aquele menisco ao invés de ressecar a lesão, a gente tem uma delicadeza que é uma taxa de falha, de não cicatrizar aquela sutura que é relativamente alta, né? Tem estudo que mostra que pode chegar a 20% dependendo do padrão de lesão. E aí isso, se não cicatriza, exige uma reabordagem para ressecar, regularizar aquela lesão. Então surgiu essa informação bem objetiva, bem feita, bem conduzida, de que esses biológicos podem ajudar no cenário de uma lesão de menisco. Tem estudo correndo também para ver se a incorporação biológica do ligamento cruzado anterior reconstruído, ela também se torna mais rápida, mais efetiva, mais eficiente, com também a introdução de biológicos. E aí, nos próximos anos, eu acho que isso daí vai se desenrolar melhor, tá certo? Olá, Fabrício, LC Silva, Estrela, Isabela. Olá, Edna, bom dia. Então, Monique, quais os tipos de artrose? O que não pode fazer quem tem? O joelho tem cura? Então, assim, a artrose ela não tem cura, tá bom, pessoal? Igual eu falei no início da live, porque é um processo de desgaste do corpo, é como se fosse um envelhecimento. A gente não tem cura para o envelhecimento.
Mas a gente tem muitas ferramentas e a todo momento surgem mais ferramentas e surgem mais informações de como a gente associar e combinar essas ferramentas da melhor maneira. Tanto medicamentosas quanto de terapia física, né, quanto de procedimentos de intervenção. E os tipos de artrose, a gente tem aquele tipo de artrose que a pessoa tem porque tem, a pessoa pergunta, doutor, por que eu tenho isso? É meio que, sei lá, se deu azar mesmo, é uma coisa ou que veio genético, ou que veio porque veio mesmo. Tem coisa que tem explicação. Você, sei lá, tem uma doença aí, gota, por que você tem gota? Você foi sorteado para ter gota, infelizmente, não tem um porquê aparecer essa gota em você. Mas tem artrose que ela vem por causa de traumatismo, né? A pessoa, quando sofre, por exemplo, uma ruptura do ligamento cruzado anterior, aquele momento onde a pessoa torce o joelho e rompe o ligamento, ele gerou um estresse na cartilagem, na articulação, uma comoção na articulação que gerou a ruptura do ligamento, mas que estressou a articulação de uma maneira que todo mundo que tem uma ruptura de ligamento cruzado anterior, ao longo do tempo, vai desenvolver algum grau de artrose. Isso inexoravelmente. A gente sabe que nos próximos 10 a 15 anos a gente vai fazer um raio-x, uma ressonância daquela articulação, ela vai ter algum grau de artrose. Não quer dizer que vai doer, que vai incomodar ou que vai progredir a níveis, né, de gerar disfunção do joelho, mas a gente sabe que vai ter alguma evolução para isso. Então, toda comoção por contusão, torção na articulação, né, ou por esforços, né, de carga ou de repetição, esforços atléticos, enfim, descontrolados, excessivos ao longo de um período, tem um potencial de acabar gerando a tendência de artrose, tá certo? Alô, Cleide, Pedro, Anailton, Renato, Paloma, Daniela. Bom dia, pessoal. Tá dando aí 7 horas. Continua chegando gente, o povo tá acordando. Todo mundo acordando e dando uma passadinha aqui para dar um alô. Dando um passeiozinho na live. Quem tá chegando aí, pessoal, pode fazer sua pergunta, tá certo? Pode ficar à vontade. Na verdade, a gente já está perto de 7 horas. Eu já vou atender nesse instante. Eu vou encerrar a live, pessoal. Fazer só mais uma última chamada aí. Quem tiver, pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida ou algum comentário sobre o que eu vinha falando aí agora, por favor, faça, que a gente já vai encerrar por hoje. A gente tem live, meu Deus, hoje é o quê? Quinta, amanhã é sexta. Amanhã a gente tem live... Que horas é a live, Jesus? É tanta live que eu nem sei o horário. Mas tá lá na bio. A de amanhã é sobre o quê? É sobre o quê, Paulo? Eu já esqueci. Enfim, é fazer a propaganda aqui das próximas lives. Mas a gente tem uma que vai ser sobre perguntas, que vai ser de domingo, vai ser pergunta em geral sobre tudo, tá bom? Uma live só sobre perguntas. A gente tem uma de... Ainda a gente vai ter uma de fraturas, tá certo? E outra que é o quê? Esqueci. A gente já teve ligamento, patela, menisco, artrose. Deu branco aqui. Mas enfim, vamos aproveitar essa semana de lives aí. Tinha um tempo que eu não fazia. O pessoal sempre que vem me cobra. Mas vamos estar sempre junto aí. Tá bom? E quem esqueceu de perguntar, depois pode mandar no direct ou então na próxima live. Tá bom, pessoal? Lembre sempre de recomendar, de comentar aí. Sempre, porque isso é bom, isso estimula e dá respaldo aí para o meu trabalho. Tá bom? Então, vou encerrar aqui por hoje. Só mais uma última pergunta aqui de Altieres. Vou precisar tomar medicação para cartilagem direto por causa da mosaicoplastia? Você não tem nenhuma dependência de ter que usar medicação, tá certo, Altieres? Mas, Edna, vai estar hoje no HTO. Pessoal, ontem de manhã eu operei no Hospital Ortopédico, ontem de tarde no Hospital São Mateus, amanhã de manhã eu opero no HTO e amanhã de tarde eu opero no EMEC. Hoje eu atendo no Hospital Ortopédico, na Clínica Medical Service e no Hospital São Mateus, tá joia? Então, Altieres, você não tem uma dependência de usar medicações, mas se você usar suplementos, extratos articulares, né, tanto manipulados quanto os que tem de farmácia, né, se você fizer infiltração com ácido hialurônico ou tentar alcançar esses outros imunobiológicos aí, esses outros nutracêuticos, né, e extratos, que você vai ter um benefício
preventivo, né? Uma proteção maior a longo prazo dessa articulação. E não tem um específico. O ideal é que você vá rodiziando, né, eles ao longo do tempo. Tá joia? Deus abençoe sempre você. Então, Deus abençoe nós todos, pessoal. Obrigado pela presença. Ó, Cleide chegou um pouquinho atrasada. Acontece, Cleide. A gente tem live amanhã, depois de amanhã, e encerramos no domingo. Todo dia uma live. Coloquei alguns horários diversificados para poder encaixar na rotina de todo mundo ter direito de participar, até porque vocês perceberam aí que os temas são específicos de cada dia, mas eu sempre estou dando atenção a questões em geral, tá joia? Então, bom dia a todos, tenham um excelente dia aí de trabalho, de estudo, de produtividade, e a gente se vê hoje, quem passar comigo hoje nas consultas, ou amanhã, quem passar comigo em cirurgia ou na live também de amanhã. Um abraço.